O sol queimava implacável sobre a terra de Canaã. O chão, outrora fértil, agora era marcado por rachaduras que se estendiam como feridas abertas no solo. O gado mugia em desalento, procurando pastagem onde não havia. Os servos murmuravam entre si, preocupados com o futuro. O vento seco levantava poeira, cobrindo tendas, roupas e até os corações com uma sensação de desespero. Abraão observava tudo em silêncio. Ele sabia que não era um homem comum. Carregava consigo a promessa de Deus. Uma promessa grandiosa, impossível aos olhos humanos, mas viva em seu espírito. Esse ei, dai, et. A terra, dai, et, aparende, e vai para a terra, que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Mas como acreditar em abundância quando a realidade gritava escassez? Como sonhar com descendência numerosa quando a sua própria esposa, Saraí, ainda não lhe havia dado filhos? Como confiar em terras férteis, se o que via eram campos estéreis? Numa noite silenciosa, Saraí se aproximou dele. Seus olhos refletiam o brilho da lua, mas também a sombra da incerteza. Abraão, até quando ficaremos aqui? Nossos servos estão aflitos. Os animais estão enfraquecendo. Não seria melhor buscarmos outro lugar? Talvez o Egito. Ouvi dizer que lá há fartura, que o rio Nilo nunca falha. Abraão respirou fundo. Ele conhecia o Egito, sabia que era uma terra poderosa, cheia de riquezas, mas também de perigos. O coração dele ardia em conflito. Ir para o Egito significava entrar em um território estranho, onde ninguém conhecia o Deus que o havia chamado. Era como sair da terra da promessa para buscar refúgio no braço do homem. Mesmo assim, a fome falava mais alto. Ele assentiu com voz firme, mas carregada de preocupação. Tens razão, Saraí. Partiremos para o Egito, mas saiba, não será fácil. Precisaremos de fé mais do que nunca. E assim, naquela madrugada, os servos começaram a desmontar as tendas. O barulho dos camelos sendo carregados, das cordas sendo puxadas, do couro estalando contra o peso das bagagens, ecoava como um anúncio de mudança. O coração de cada um estava dividido entre o alívio de deixar a fome e o medo do desconhecido. A viagem foi longa e cansativa. O deserto se estendia diante deles como um mar de areia sem fim. O calor do dia castigava e o frio da noite mordia os ossos. Saraí, montada em um camelo, olhava para Abraão com confiança, mas também com perguntas que não ousava dizer em voz alta. Ele, por sua vez, caminhava à frente, apoiado em seu cajado, lutando contra os próprios pensamentos. Foi então, já próximos ao Egito, que Abraão sentiu um frio na alma. Ele sabia que sua esposa era bela, tão bela que chamaria a atenção até mesmo entre os povos estrangeiros. O medo tomou conta dele. E se os egípcios me matarem para ficar com Saraí? O que acontecerá com a promessa? O que será de nós? Naquela noite, à beira do acampamento, ele se aproximou dela. Com voz tensa, confessou: Saraí, preciso te pedir algo. Quando entrarmos no Egito, diga que és minha irmã. Assim, por causa de ti, pouparão minha vida. Saraí ficou em silêncio por um momento. Seu coração se apertou, mas ela sabia que a jornada deles estava além da lógica. Havia confiança, havia submissão à voz de Deus, mesmo que os caminhos fossem tortuosos. Com um olhar de cumplicidade, ela assentiu. Farei como dizes, Abraão. No dia seguinte, os portões do Egito surgiram diante deles. Torres altas, guardas armados, uma multidão que entrava e saía, carregando especiarias, tecidos, ouro, animais exóticos. Era um mundo novo, cheio de cores, mas também de perigos invisíveis. Ao entrarem, exatamente como Abraão temia, os olhos dos egípcios se fixaram em Saraí. Sua beleza não passou despercebida. Murmúrios começaram a se espalhar e logo chegaram aos oficiais do faraó. Era o início de mais uma provação não apenas de fome, mas de fé, de confiança, de coragem. Os portões do Egito já haviam desaparecido atrás deles, mas o coração de Abraão ainda batia acelerado.
Ele caminhava em silêncio, observando cada detalhe, os servos carregando suas bagagens, os animais exaustos pela longa viagem, o murmúrio do povo egípcio indo e vindo entre as praças e mercados. O mundo ali parecia vivo, mas hostil. Sarai, caminhando ao lado dele, tentava sorrir, mas em seus olhos havia um reflexo da apreensão que Abraão sentia. Eles estavam em um país estrangeiro, cercados por pessoas que não conheciam o Deus que os havia chamado. Cada olhar atento, cada sussurro parecia ser um alerta silencioso de perigo. E então, aconteceu. Como Abraão previra, a beleza de Sarai não passou despercebida. Murmúrios começaram a se espalhar pelo acampamento do faraó. Os egípcios eram atraídos por riquezas e beleza. E logo a notícia chegou aos ouvidos do rei. Abraão sentiu o frio da ansiedade percorrer-lhe a espinha. Ele sabia que a vida de ambos estava em risco. O medo que ele havia tentado esconder reapareceu com força total. E se me matarem? E se levarem Sarai? Como Deus cumprirá sua promessa se eu falhar agora? Mas nesse momento, uma verdade se firmou. Deus estava no controle. Mesmo no Egito, ele não os abandonaria. Quando o faraó chamou Sarai para seu palácio, trazendo também Abraão, os eventos tomaram um rumo inesperado. Deus interveio de maneira silenciosa, mas poderosa. Plagas e sinais começaram a ocorrer, perturbando o rei e seus conselheiros. Até que ele percebeu que havia algo divino protegendo Sarai e Abraão. O faraó então confrontou Abraão. Por que você disse que ela é sua irmã? Por que não me contou a verdade? Abraão, tremendo, respondeu com humildade e sinceridade. Por medo de perder minha vida. Mas sei que o Senhor está no controle de tudo. O faraó, percebendo a intervenção divina, devolveu Sarai a Abraão e ainda os presenteou com riqueza. Servos, gado, prata e ouro, assegurando que sua saída do Egito seria próspera. A tensão da viagem, o medo constante, a fome, a mentira necessária para a proteção. Tudo isso serviu como uma prova de fé. Abraão aprendeu que seguir a promessa de Deus não significava ausência de perigo, mas confiança inabalável na proteção divina. Sarai, por sua vez, também cresceu em fé. Ela podia ter questionado, ter se revoltado, ter ficado com medo, mas confiou em Abraão e principalmente no Deus que o chamou. Essa confiança conjunta se tornou o alicerce de uma família que mais tarde se tornaria a base de uma nação inteira. Abraão então decidiu que era hora de seguir adiante. Eles retomaram a jornada, com o coração aliviado, mas conscientes de que a vida continuaria cheia de desafios. A próxima provação não era a fome nem o Egito, mas o conflito que surgiria com seu próprio sobrinho, Ló, que acompanhava seus passos. Após a intensa estadia no Egito, Abraão e Sarai partiram novamente rumo à terra prometida. Eles haviam experimentado o medo, a tensão e a intervenção direta de Deus, mas estavam mais fortalecidos em fé e confiança. Cada passo adiante era carregado de esperança, mas também de cautela, porque o caminho da obediência nunca é fácil. A viagem os levou a um ponto de prosperidade crescente. Os bens de Abraão aumentavam, seus servos multiplicavam-se, o gado crescia e as tendas se espalhavam pelo território de Canaã. Mas a prosperidade trouxe um novo desafio: o conflito com Ló, seu sobrinho. Os rebanhos de Abraão e Ló eram tão grandes que as pastagens não eram suficientes para todos. Brigas começaram entre os pastores, pequenas discordâncias que ameaçavam a paz familiar. Abraão, com sabedoria e coração aberto, chamou Ló. Não precisamos brigar. Olha, se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Escolhe primeiro. Ló olhou ao redor e viu o vale fértil de Sodoma, plano, verde, cheio de abundância aparente. Ele escolheu aquele lugar. Abraão, por sua vez, permaneceu na parte mais simples da terra, confiando que Deus cuidaria de tudo. Essa decisão não foi apenas geográfica. Foi um ato de fé
e entrega total. Abraão confiava que Deus cumpriria a promessa, mesmo quando os olhos humanos viam desvantagem. E assim, a promessa de Deus começou a se consolidar de forma invisível. Bênçãos mesmo na aparente simplicidade. Pouco tempo depois, os reis da região entraram em conflito e Ló foi levado cativo junto com suas posses. Quando Abraão soube disso, seu coração se incendiou com determinação. Reunindo seus servos e aliados, ele partiu para resgatar Ló, mostrando coragem, estratégia e fé. Com a ajuda de Deus, Abraão derrotou os invasores e trouxe Ló de volta, juntamente com todas as posses perdidas. Após essa vitória, Deus apareceu novamente a Abraão, reforçando a promessa. Levanta os teus olhos e olha ao redor, para o norte, sul, leste e oeste. Toda a terra que vês, darei a ti e à tua descendência para sempre. Abraão ouviu essas palavras e teve seu coração renovado. Ele havia enfrentado fome, medo, tensões familiares e conflitos externos. Mas nada disso diminuiu a promessa de Deus, pelo contrário. Cada prova fortaleceu sua fé e sua relação com o Senhor. Essa história nos ensina que fé não é ausência de desafios, mas confiança contínua em Deus, mesmo em meio às provações. Muitas vezes enfrentamos dificuldades, crises familiares, perdas ou escolhas difíceis. Mas assim como Abraão, precisamos confiar que Deus está no controle e que cada provação é uma oportunidade de crescimento e preparação para a promessa. Para a continuação dessa história magnífica, deixe seu like e nos segue para continuarmos. E que Deus os abençoe.